Hoje nós temos a imensa alegria, depois de algum tempo, temos conosco a presença do irmão Marcos Vieira. Só um momento. Parece que é a primeira vez que nós fazemos plataforma aqui nesta igreja, depois que eu passei a ser pastor aqui. Depois de 3 anos, eu tenho a alegria de ter o Marcos aqui conosco, acompanhado, meu amigo de muitos anos, colega de escola missionária, um irmão que a gente ama muito. Feliz com a sua presença, com a irmã Andréia também, com o pequeno Miguel e o primogênito Henrique. Vai cantar hoje, Henrique? Não? Nos alegramos muito com a presença do Henrique. Seja bem-vindo, Henrique. Jesus te ama. Que Ele abençoe a sua vida, seu crescimento, para que você possa crescer para ser um grande homem de Deus e um arauto da verdade também, anunciando o Evangelho de Jesus. Amém? Amém. Então, sem delongas, queremos passar a palavra a irmão Marcos com a mensagem do dia, hoje, 28 de dezembro. Uma escada divina humana. Vamos ouvi-lo com atenção. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesta manhã. Amém. Amém. Delfang, eu estou usando o terno da formatura ainda. Esse terno da formatura em 1997. 27 para 28 quase, né? Já estamos indo. Delfang tem as datas, começou dia 27, 28, 30 de dezembro, né? Então estamos aqui entre amigos. E que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com todos nós aqui nesta manhã. Amém. Amém. Irmãos, o caminho que nos leva ao céu. Nós estamos separados do céu. Profetiza que o céu é um continente e o planeta Terra é o único pedaço que está separado deste continente. E o homem também, não só o planeta Terra, mas o próprio homem foi separado de Deus. Quem era o homem no contexto da história? Era o homem, o ser mais próximo, mais parecido com Deus, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando o homem a imagem de Deus, ou seja, ele tinha a formação parecida com Deus, mas não era apenas a formação física, ele também era não apenas a imagem, mas também a semelhança. Deus, ele não governava sobre, e ainda governa, né? Sobre o universo, e os seres humanos foram criados para governar o planeta Terra. Deus é o único ser capaz de gerar vidas, e nós, os seres humanos, também somos os únicos seres racionais no universo todo que são capazes de gerar vidas. Então nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas o homem, ele perdeu esse contato, o homem perdeu essa ligação. A profetisa nos diz que os nervos do cérebro é a única forma que nós temos de contato com o céu. Mas, devido ao pecado, esse contato está um pouco arruinado, né? Nós estudamos hoje nas lições sobre saúde, e o homem tem perdido muito dessa capacidade de se unir ao céu. Então, o nosso tema é uma escada divino-humana. É o único caminho, é a única escada capaz de nos conduzir aos céus.
Irmãos, a palavra de Deus nos dá algumas conotações de como chegarmos ao céu. Ela diz que Cristo é a porta, ela diz que Cristo também é o caminho, e que também Cristo é uma escada. Sim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas em textos diferentes nós vemos que Cristo é a porta que nos leva ao céu, Cristo é o caminho que nos leva ao céu, que é o texto da nossa introdução, e também Cristo é uma escada. Quantos conhecem aquele livrinho chamado Caminho a Cristo? Para nós é o Paz Interior, né? Paz Interior. Irmãos, esse livro ele passou por algumas mutações, né? Vamos assim dizer, o título do livro, né? Ele tinha o nome de Vereda de Cristo. Ou seja, o que é a Vereda de Cristo? É o caminho que Cristo trilhou. Cristo ele teve que se fazer homem e se unir com a divindade a fim de alcançar os céus por nós, não é isso? Mas o tema era Vereda de Cristo, depois passou-se a chamar Caminho ao Céu, depois passou-se a chamar Caminho a Cristo. O que nós não podemos fazer é não apenas mudar o nome do livro, e também não mudar também o nome do caminho, né? Porque existem duas escadas, uma escada que nos leva a Cristo e depois uma outra escada que de Cristo nos leva ao Pai. Ou Cristo é essa escada? E Cristo é a porta, ou tem duas portas? Uma porta para ir até Cristo e outra porta de Cristo até o Pai. Será que existe mais intermediários por aí? Será que existe um homem que pode intermediar por nós? Será que existe outro ser que pode intermediar por nós a não ser Cristo, a escada, Cristo o caminho, ou Cristo a porta? Vamos ver o que nos fala a palavra de Deus, né? O texto de introdução disse de Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Cristo é o único caminho? Sim. Todos os caminhos, eu às vezes viajávamos com o André, nós estávamos lá no Espírito Santo, e às vezes a gente estava achando na casa de algum irmão para atender, né? E eu falava assim para ela: pô, não esquenta a cabeça, todos os caminhos levam para a felicidade. Eu brincava com ela, né? Vamos tentar esse caminho, dava errado. Tentar outro caminho, dava errado, né? Então, precisa ter um caminho, né? O Papa Francisco diz que todas as religiões levam a Deus, todos são caminhos que nos conduzem a Deus, né? Será que o budismo, o espiritismo nos leva a Deus? É complicado, né? Então existe um só caminho. João 10, verso 9: eu sou a porta, se algum homem entrar por mim, ele será salvo e achará pastagem, comida, mantimento. Eu peguei os sinônimos, né? Substância nutricional. Aquele que não entra pela porta, mas por outros caminhos, esse é ladrão, esse é assaltante, é um bandido, é um saqueador. Ele está querendo tomar a nossa salvação. Então existe apenas uma porta, né? Imaginemos que você estivesse entre quatro paredes e de repente tivesse uma porta desenhada. A irmã Gisele vai lá e tenta abrir a porta que está desenhada. Então, mas é um desenho, não consegue. Aí depois tem uma outra porta. A irmã Andréia tenta abrir a outra porta, mas essa porta não tem maçaneta. Então, para que exista de fato um caminho, é preciso abrir uma abertura de fato, e que essa porta tenha de fato uma maçaneta. Ela não pode ser uma porta pintada na parede, ou ela não pode ser também uma porta não funcional, né? Que está lá na parede, mas não tem maçaneta, não tem fechadura. Então, irmãos, nós somente em Cristo alcançamos uma porta perfeita.
Já dando a resposta, né? Porque Cristo é divino, humano. Então Cristo tem um encaixe com Deus e um encaixe conosco. Não é assim? Então, se nós não entendermos que existe só um caminho, só uma escada, só uma porta que nos conduz ao céu, que nos conduz a Deus, que veja bem, o homem tinha comunhão com Deus, ele falava face a face com Deus, não era isso? E através do pecado, por causa do pecado, que aconteceu com o homem, ele não tem mais ligação com Deus. Então agora o homem precisa de um remédio, o homem precisa de uma situação, o homem precisa de um meio capaz, totalmente adequado para levar o homem até o Pai. E Cristo, sendo homem Deus, ele é esse meio eficaz, esse meio adequado. Já João 1, verso 51, falando ainda desta porta: na verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho de Deus. O Filho de Deus é essa escada. Em Gênesis 28, 12, 13: então Jacó sonhou que havia uma escadaria que se erguia da terra, cujo topo alcançava o topo dos céus, e os anjos do céu subiam e desciam por esta escada. Então nós vemos biblicamente que só tem uma escada, e é Cristo essa escada. Se nós pegássemos, por exemplo, João 15, lá dá uma outra definição também. O que Cristo é? Cristo é a videira e nós somos os ramos, as varas. Então Cristo, ele, através da sua raiz, ele se encaixa no Pai. Através da sua formação divina, Cristo é tão somente capaz de unificar-se com o Pai. Ele se encaixa perfeitamente com o Pai. E ao mesmo tempo ele é esta palmeira, esta videira, né? E ele consegue se encaixar nos ramos. Então Cristo, sendo esse encaixe perfeito, ele é a escada, ele é a porta e ele é o caminho. A oliveira. Irmãos, João, ele dá uma... Ainda no texto de Gênesis 28, 12 a 13, eu vou ler mais um último pedaço, né? Os anjos que subiam e desciam, mas agora esse outro pedaço eu não li. Acima dele em pé estava o Senhor, que disse: eu sou o Senhor Deus. Então aqui mais uma confirmação de que essa escada, no topo dessa escada está Deus. Então Cristo, sendo essa escada, ele vai até Deus. Será que ele vai até o seio do Pai? E ele enraiza no seio do Pai? Nós vamos ver alguns textos que vão nos mostrando isso. Em João 1,51, irmãos, é interessante, uma lição para casa, né? para os irmãos estudarem em casa. O João capítulo 1 inteiro, tá? É muito bonito, mas nós vamos ler uns 3 versos aqui, a fim de entendermos estas passagens. João 1,51, que já foi lido, né? Na verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho de Deus. Então essa escada era chamada de Filho de Deus, era Cristo. Agora, quem era essa escada? Vamos para o verso 18, no mesmo capítulo. Nenhum homem viu a